todos. Primeiro, queria agradecer o convite da Brascom para estar aqui participando desse evento com vocês, podendo compartilhar um pouco dos nossos projetos. Se o pessoal puder botar a apresentação, eu agradeço. E a nossa ideia aqui hoje, meus caros, assim, tem muito assunto para a gente poder falar. Hoje eu me concentrei um pouco nos programas de inclusão digital que nós estamos desenvolvendo, né? Sem prejuízo de, aqui no nosso debate, a gente poder estender para outros temas e responder outras perguntas que não estejam aqui nessa apresentação. Por favor, aqui é apenas um início de conversa que a gente precisa ter. Eu vou falar... Pegar aqui o passador. Aqui, enfim, vamos lá. O que é que nós temos para a inclusão digital, assim, para banda larga no Brasil, né? Tem alguns dados aqui, a Camila já trouxe dados melhores, mais específicos, mas temos alguns dados que nós somos o 6º país em número de acessos à banda larga no mundo, né? Nós temos aí alguns dados da nossa pesquisa em domicílios, né? Onde a gente viu aí que 52,7 milhões de domicílios já têm acesso à internet. No Brasil, aí a gente ocupa uma posição, né, no que diz respeito aos demais países em desenvolvimento e países desenvolvidos também, uma posição de relevância, ou seja, nós não somos um país desconhecido ou irrelevante do ponto de vista de acesso à banda larga. Uma coisa que é importante também, né, e isso talvez possa nortear um pouco a nossa conversa. Assim, a maioria hoje do acesso à banda larga no nosso país ocorre via telefone celular. E a gente sabe que isso, muitas vezes, para a inclusão digital, não é o melhor, né? Muitas vezes a gente precisa, para todo esse mundo que está chegando para nós, né, como a agricultura conectada, medicina conectada, educação à distância, agricultura de precisão, várias dessas facilidades que nós estamos aguardando, já para os próximos dias, já para agora, elas precisam de uma infraestrutura melhor, né? E aí a gente tem visto algo que, para o governo, é muito bom, acho que tem sacudido um pouco o setor, que é a presença dos pequenos provedores, né? Que aqui nesse gráfico a gente colocou algumas operadoras, né, e colocamos também aqui, no caso, os pequenos provedores, como eles já têm crescido bastante, têm despontado aí, se todos somados, como se fossem uma grande operadora. O número de domicílios que tem somente celular só tem crescido, ou seja, isso é bom por um lado, mas, por outro lado, a gente também sabe que somente celular não vai garantir a inclusão digital que nós queremos ter. Tá? E aí a gente entra um pouquinho nas políticas públicas para a banda larga, né? Que pilares que nós temos hoje como país? Primeiro, assim, o Brasil ele é um país grande, com problemas diferentes e soluções diferentes, né? Então, às vezes a gente fala assim, vamos colocar a internet em todos os lugares, vamos colocar fibra ótica em todos os lugares, vamos levar o nosso satélite para todos os lugares. Quero dizer, cada lugar tem uma solução diferente, e nós temos que ter a sabedoria, como ministério, de endereçar adequadamente cada uma dessas soluções. Então, mas o que é que a gente quer fazer? Primeiro, expandir a infraestrutura de banda larga de alta velocidade, né? Inclusão digital, isso é super importante. Nós temos acompanhado atentamente a discussão acerca de novas habilidades nesse mundo conectado. Para a gente, assim, também, até para avisar para vocês, nós estamos tentando endereçar isso dentro da estratégia brasileira de transformação digital. Quando você vai a outros países, principalmente países que já estão mais à frente do que a gente nisso, outro dia me reunia com alguns países membros da OCDE para falar sobre skills. Olha, todo mundo está preocupado com isso, né? E eu acho que o Brasil realmente também precisa se movimentar. Nós já estamos fazendo isso, né? Nós fomos, vamos dizer, positivamente surpreendidos que a solução não é tão difícil assim, né? Eu vi um levantamento prévio em que 70% das habilidades que precisam ser construídas para as pessoas que já estão trabalhando podem ser construídas em 2 anos.
né? Ou seja, aquela pessoa que trabalha ali com trator, se ela precisar trabalhar com trator conectado, em 2 anos você habilita essa pessoa para poder pilotar essa máquina. Então, isso ou seja, tem jeito, não é tão complexo assim. Se nós nos unirmos aqui, a gente pode fazer isso, né? Então, inclusão digital é um dos pilares, né? Competição também é um dos nossos pilares. Muitas coisas que o Estado não precisa fazer, a própria competição vai levar as operadoras a fazerem isso. Direito dos usuários, o resguardo ao direito dos usuários, estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Uma das questões que já está lá no nosso decreto de políticas de telecomunicações diz respeito à expansão das redes de transporte. Essa já é a nossa prioridade, né? Então, o Brasil precisa disso hoje. Hoje a gente tem 100% dos domicílios com 3G, mais de 4.000 domicílios com 4G já disponível, mas a gente precisa de rede de transporte. A gente precisa que essas cidades tenham essa infraestrutura, né? E a gente sabe que grandes cidades já têm isso, mas vilas, áreas urbanas isoladas, aglomerados rurais, ainda não têm essa infraestrutura e a gente precisa conectar essas pessoas. Localidades, também com projetos aprovados para implantação de cidades inteligentes. A gente precisa, esse é um dos projetos que eu vou comentar mais à frente um pouco. Precisamos investir em infraestrutura primeiro para que a gente possa pensar em cidades inteligentes. Aquilo que o Júlio falava, hoje a gente tem um monte de projeto legal, mas a gente tem um monte de cidade que a pessoa tem uma operadora só lá com 3G, amigo, e mais nada. Não tem pequeno provedor lá, não tem ninguém levando fibra ótica naquela cidade. E, infelizmente, muitas vezes, aquela região é uma região economicamente, ela não é atrativa. Então, se a gente, como Estado, não formos lá e dermos algum tipo de estímulo, a gente vai manter aquela cidade fora do mapa digital, né? Para quem gosta de economia, aí, é a famosa mão invisível do Estado. Eu acho que a gente tem que entrar somente quando precisa, né? Vai lá e dá um peteleco num determinado setor e depois desaparece de novo e fica aguardando a próxima oportunidade para fazer isso. E uma outra questão que também está no nosso decreto de políticas públicas, que foi publicado ano passado, diz respeito à cobertura de redes de acesso móvel, né? Também para regiões que ainda não dispõem dessa infraestrutura. O Brasil tem muitas localidades, dezenas de milhares de localidades que ainda não têm conectividade, não têm celular, não tem nenhuma tecnologia chegando lá. E a gente sabe que isso, muitas vezes, é o início, né? É o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Outro ponto, né, é um compromisso também do governo ali, a expansão de serviços, o compromisso de que os serviços serão direcionados para redes de acesso em banda larga fixa, ou seja, a gente tem que pensar em rede de transporte, mas também precisamos pensar em redes de acesso, né? Vou comentar mais à frente de que forma que a gente está pensando também em fazer isso. Tá? E aí eu começo a falar agora de alguns projetos. Tá? Existem uma das dificuldades dos pequenos provedores ou médios provedores para atingirem localidades diz respeito a linhas de crédito. Eles têm muita dificuldade de alcançar a linha de crédito por conta da questão da garantia. Pequenos provedores, se um chega no banco e fala assim, olha, estou precisando de R$200 mil para construir tantos quilômetros de fibra ótica. O banco fala, pois não tenho dinheiro aqui para te dar. Funding não é um problema no Brasil. Mas o que você pode me dar em garantia? O cara não tem nada. Ele falou, eu tenho a fibra. O banco fala, a fibra não me interessa. E, muitas vezes, ele fica alheio, ele tem interesse, é um negócio economicamente viável para ele, como pequeno, mas ele não consegue ter acesso a linhas de crédito. Então, existem algumas frentes tentando fazer isso, e uma delas é usar fundos garantidores para provedores regionais. A gente pode fazer isso de várias maneiras. O próprio BNDES já tem projetos com isso, usando lá o Fundo Garantidor de Infraestrutura. Nós estamos trabalhando também em usar o FUSH como fundo garantidor, para que provedores regionais possam utilizar isso para construir, principalmente, redes de acesso. Aqui são alguns valores que seriam de investimentos que a gente teria que colocar lá no Fundo Garantidor de Infraestrutura para que isso pudesse ser viabilizado. O investimento em fundos de infraestrutura, fundos garantidores, é um investimento muito pequeno. A gente sabe que o índice de adimplência é alto, então, assim, é um investimento pequeno e que esse dinheiro você coloca uma vez só lá, ou seja, é um dinheiro barato e que a gente vai ter ótimos resultados. Então, estamos pensando em melhorar isso. Uma outra questão
diz respeito a data centers. A gente sabe que o Brasil, ele, diante da posição que a gente tem como sexto maior país em números de acesso, né, nós somos o quinto maior país no que diz respeito à infraestrutura de telecom, né, nós temos aí uma super arrecadação, né, representamos aí, junto com o setor de informática, aproximadamente 6% do PIB. Então, mas em data centers a gente não vai bem. Então, o que a gente tem pensado? Esse já é um projeto que o Ministério já vem investindo há algum tempo, em criar algum regime especial para data center, tentar fazer alguma maneira de atrair esses data centers para o Brasil, porque hoje a gente perde para qualquer país da América Latina. Se alguém chega e faz uma prospecção no Brasil, uma prospecção na Argentina, ele vai escolher a Argentina com certeza, tendo em vista as políticas de tributárias que existem naquele lugar, as questões envolvendo energia. Então, estamos trabalhando em algo, tanto com medidas jurídicas e, principalmente, medidas tributárias e institucionais, para tentar atrair esse pessoal para o Brasil, né? Então, a gente, em breve, deve estar soltando alguma coisa nesse sentido, alguma espécie de consulta pública ou algo para que vocês também possam contribuir. Há uma predisposição ali da região de Foz do Iguaçu para ser uma zona franca de Manaus, né, para poder fazer isso, né? Lá tem energia barata, tem uma disponibilidade dos estados com relação ao ICMS, enfim, é algo que nós estamos pensando. Só um ponto que eu queria deixar claro, a gente tem mais ou menos 4 meses de governo. Você consegue concluir em 2 minutos? Eu tenho que concluir em 2 minutos. Mas só para deixar claro um ponto, uma das questões que a gente tinha que fazer, ou melhor, que a gente quer mostrar, que a gente está ainda em estudo, em preparação. Então, muita coisa que eu vou lançar para vocês são ideias do que o que a gente está fazendo. Deixa eu correr rapidinho para poder falar de todos os programas rapidamente. Então, um outro programa que a gente tem são debêntures de infraestrutura. A gente já tem algumas empresas usando isso, são debêntures incentivados, ou seja, para quem faz um investimento em determinado programa de telecomunicações, vai ter alguma isenção, ainda que parcial, de imposto de renda, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Tá? A gente já tem isso funcionando, tem 2 empresas que já fizeram a captação de recursos no mercado de ações com isso e tiveram um incentivo muito grande, vocês podem ver aí, de 2016 para 2017, após essa política de debêntures incentivados do MCTIC. Tá? Um outro projeto, vou correr um pouco aqui para dar tempo. Lei de antenas, né? A gente está pensando em regulamentar a lei de antenas, estamos já estudando algumas medidas, especialmente naquilo que a gente não vai invadir a competência dos municípios. Então, por exemplo, silêncio positivo. A gente entende que juridicamente dá para colocar isso num decreto, né? Foi aventado isso na minuta original do projeto de lei, mas não saiu. O Júlio já falou sobre isso. Isso aqui, para a gente, é um dos maiores objetivos que a gente tem, aqui que eu queria até já ir caminhando para o final. 2 projetos de conexão, Amazônia e Nordeste. Né? Esse projeto de conexão na rede Amazônia seria construir uma rede de transporte pela bacia amazônica, conectando essas regiões aí com investimento muito baixo, com menos de 300 milhões de reais, a gente consegue fazer toda essa rede de transporte e, através de acordos com pequenos provedores, a gente consegue fazer com que eles levem a rede de acesso para essas regiões que estão próximas aos rios. Próxima que eu digo na região amazônica é 50 quilômetros, 80 quilômetros, né? Então, mas há estímulos por parte deles, porque a gente tem uma super capacidade, a gente faz contratos de swap com eles, a gente fala, olha, me dá a manutenção do meu cabo nesse pedaço aqui, em compensação eu te dou 4 pares de fibra. Então, ele consegue fazer isso, ele vai interconectar os órgãos de governo para nós, e, em compensação, vai nos dar a manutenção do cabo, que é, vamos dizer assim, a maior complexidade numa operação como essa. A mesma coisa no que diz respeito à região Nordeste. A região Nordeste, a RNP, que é um braço operacional para esse programa no Brasil, e do MCTIC, ela já tem feito isso com provedores locais e tem dado super certo. Tá? Fechando aqui com a inclusão digital, temos todos esses programas. Eu vou finalizar falando de cidades inteligentes. 30 segundos. Passando aqui. Calma lá. Aqui. Meus 30 segundos acabaram. A gente pode avançar nesse debate ao longo da... Vamos lá. Então, ó. Gente, então,
não vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso. Eu queria agradecer, né, dizendo que a gente está estudando um novo programa de cidades inteligentes, que agora chegou. E a ideia é que a gente possa lançar um edital, na verdade, o meu objetivo era falar com vocês isso, baseado basicamente nesses 3 fatores. A gente vai ter um edital focado, que vai dividir áreas de atuação em cidades sem rede metropolitana, com rede metropolitana e com rede metropolitana e já algum tipo de gestão inteligente. Então, em cima, a gente vai lançar um edital com abordagens diferentes para cada tipo de cidade. Eu espero que dentro de 2 meses, no máximo, a gente já consiga soltar uma consulta pública desse edital para que vocês possam nos ajudar a desenvolver o melhor modelo para que a gente possa ter mais cidades inteligentes no Brasil. Óbvio que a gente tem já programas de cidades digitais, é um programa que, ao meu ver, não foi um programa muito bom, tendo em vista que a gente entregava infraestrutura e não serviço. Você entrega infraestrutura de conexão para um prefeito, meu amigo, em pouco tempo, aquela infraestrutura ela não recebe a manutenção adequada e ela está desativada. A gente quer dar uma prestação de serviço. Um exemplo seria frota de carro. Se eu der uma frota de carro para uma prefeitura, em 5 anos os carros estão velhos e precisando de manutenção e dando despesa para a prefeitura. O prefeito prefere comprar novos. E, na verdade, é mais rentável que a gente alugue o carro e entregue para a prefeitura. A gente quer alugar carros e entregar para a prefeitura. Agora, que tipo de carro, como é que vai ser o contrato? Preciso da ajuda de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Antes de passar a palavra para o Nilson, gostaria de fazer alguns comentários. A gente está muito envolvido com o MCTIC, especialmente na questão do Redata, né, algo que a gente vem trabalhando já há algum tempo, inclusive os nossos associados têm aportado contribuições, premente a uma legislação que garanta o incentivo a investimentos em data centers no país, especialmente agora que a gente está na camada de dados, de modo com que a gente possa alavancar esse valor agregado. Ainda, retornando um pouquinho na questão da conectividade, o Conselho da Brascom definiu como uma das metas que a Brascom vai buscar trabalhar com o poder público a massificação da banda larga, a massificação da internet, até 100% em 100 anos. É uma meta bastante grandiosa e ousada e que, de fato, a gente vai ter que identificar oportunidades em políticas públicas para ganhos rápidos. Tá? 6 anos. Enilson, justamente nessa agenda de ganhos rápidos, em 5 minutos, você consegue detalhar algumas ações que podem ser feitas ou trabalhadas pelo governo para massificar a conexão? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Brascom. Acho que está aqui representando a Telefônica. Significa, na realidade, estar representando uma empresa de infraestrutura, mas que onde todo o setor de TIC pode gerar riqueza sobre essa infraestrutura. Bom, eu respondo a sua pergunta, Daniel, falando um pouco do peteleco aqui que o Vitor levantou. Acho que se a gente der alguns petelecos dentro de algumas coisas que estão amarradas hoje e tramitando, algumas há mais de 10 anos, com certeza, grande parte do que o Vitor colocou e apresentou aqui vão ser acelerados. Com certeza, esse objetivo de você massificar plenamente ou quase que universalizar a banda larga tem grande chance de ser conquistado e alcançado. Por uma razão bem simples. Aonde o Estado atua, onde o Estado tem políticas, as desigualdades são menores, as ações se realizam mais rápido, as diferenças são menos notadas. E é isso que a gente pretende com isso, que o Estado tenha uma política realmente de banda larga, de expansão de banda larga, e que a banda larga, essa conexão, possa ser um motor para toda a indústria e para a sociedade também. Os instrumentos estão dados. Nós temos aí o PLC 79, nós temos aí a sobra da TV digital, como o secretário disse, do GIRED, nós temos aí projetos, mais de 70 projetos de utilização dos fundos setoriais, que estão aí há muitos anos. Todos esses projetos e essas iniciativas do Parlamento e algumas do Executivo dialogam com esses programas que foram colocados aqui. Para dar um exemplo, a ausência de um programa federal, às vezes, leva os estados a fazer alguns programas. E a Vivo participou de alguns programas estaduais, onde, com a atuação do Estado, nós conseguimos atingir 3,5 milhões de pessoas em comunidades carentes, comunidades que sequer tinham um provedor, comunidades que sequer tinham água e esgoto. A economia se revoluciona aí, as empresas de TIC se estabelecem, a agricultura pode ser feita de uma forma diferente, os negócios se agilizam. Enfim, quando a gente fala hoje de inclusão digital, nós falamos também de inclusão social.
Eu acho que é isso que o Estado pode trazer através desse peteleco nesses projetos que estão aí. E a expectativa, eu acho que não só da Viva, mas de todo o setor de TIC, é que a gente consiga desatar esses nós ainda esse ano. Os projetos e as discussões estão maduras suficientes para que esse ano a gente possa, digamos assim, deslanchar e os investimentos possam ocorrer com dinheiro velho e esses programas possam ganhar corpo e força. Eu acho que eu iria por aí nesses primeiros 5 minutos. Obrigado, Nilson. Secretário, em relação ao PLC 79 especificamente, né, a gente tem ali uma tramitação bastante amadurecida, um bom prazo de maturação da discussão. Como tem sido endereçado internamente no MCTIC, do ponto de vista de prioridade, o que especificamente tem sido feito para garantir uma aprovação num curto prazo de tempo de um projeto que o setor enxerga como transformacional do ponto de vista de mobilização de capital imediato para ampliação de conectividade? Bem, o PLC 79 é uma prioridade para nós. Na verdade, a reformulação do setor é prioritária para nós, é prioritária para o ministro. Esse é um dos assuntos que está na nossa pauta diária. Um dos nossos papéis eu creio que são 2. Primeiro, é dar informação adequada sobre o projeto. Temos falado muito sobre isso. Então, é muito fácil você espalhar um número, né, um número qualquer sobre bens reversíveis e dizer que, por conta disso, nós estamos fazendo uma grande doação para o mercado e, com isso, você prejudica todo o programa. Né? Então, a nossa função primeiro, dar informação adequada. Segundo, dar conforto para o Poder Legislativo. Né? Muitas vezes nós temos escutado dos parlamentares, senadores, né? Eles têm uma desconfiança muito grande do setor. Né? E aí, muitas vezes, falam assim, mas que garantia que eu tenho que eles vão conseguir, que eles vão cumprir os compromissos que eles vão firmar conosco? Que garantia que nós temos de que esse dinheiro será, de fato, aplicado naquelas regiões onde, de fato, há uma necessidade? Né? Então, nós temos falado para eles sobre garantias, temos falado para eles sobre perda do espectro, no caso do não cumprimento dos compromissos, temos falado com eles sobre todos os aspectos da lei. Então, nós temos também falado muito com os senadores, também, direto. Temos nos reunido com a equipe da senadora relatora, já estivemos com a equipe dela algumas vezes, com a própria senadora algumas vezes, com a própria comissão. Né? Então, estamos perto deles. Eu acho que a senadora ela tem buscado, de uma forma muito responsável, entender o projeto para que ela consiga defendê-lo com maturidade, assim, de uma maneira consolidada. Então, acho que estamos indo bem. Muito em breve, eu acredito que esse projeto deve estar sendo... Ela deve estar apresentando o relatório dela. O último fato é que foi apresentado uma nota técnica, uma nota informativa do Senado. Muitos ficaram preocupados com essa nota informativa, né? Não sei quantos daqui leram, porque essa nota ela critica muitos pontos do projeto. Uma das coisas que é importante, né? O projeto ele é uma entre várias soluções. É a que a gente considera que é boa. Né? Tem coisas que podiam ser aprimoradas? Podia. Agora a gente não tem mais tempo agora. 4 anos atrás podia. Então, a gente tentou colocar muito nesse sentido, tipo, olha, o que ele colocou é uma opção, não quer dizer que está errado. Mas existem outras opções, e a opção que o projeto de lei fez é uma boa opção, e nós podemos seguir com ela. Início, você quer falar? Eu acho que esse é um projeto que é quase que uma micro-reforma econômica. Ele não é mais um projeto do setor de telecom. Ele é um projeto do setor de TIC como um todo. Esse projeto viabiliza a agricultura, viabiliza, eu acho que, várias coisas que foram colocadas aqui pela Camila na apresentação anterior. Esse projeto, junto com algumas outras iniciativas, ele, de fato, vai mobilizar um network produtivo, uma cadeia produtiva imensa no entorno da infraestrutura de telecom, porque a 4ª revolução industrial, como foi dito aqui, ela está toda baseada na infraestrutura das redes óticas, das redes wireless e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, nós não podemos perder 2019 a oportunidade de destravar essas coisas que estão travadas já há algum tempo. E a gente reconhece e identifica no Ministério esse esforço. Os interlocutores que a gente tem tido, as interlocuções, todas têm repetido, eu acho que, de uma forma ou de outra, o que o Vitor coloca aqui, da importância da prioridade. O que agora a gente precisa, de fato, é fazer com que isso, de fato, ocorra. E, de novo, não é um projeto do setor de telecom, é um projeto de sociedade, isso. É um projeto de você atualizar coisas que estão olhando para um passado. Telecom não pode ser mais olhado pelo retrovisor.
Infelizmente, a Lei Geral de Telecomunicações, quando a gente olha para ela, a gente olha pelo retrovisor. Então, acho que é o para-brisa que vai nos guiar aqui, e é isso que a gente espera esse ano. Eu só vou... Obrigado, Nilson. Eu vou coletar uma pergunta aqui da plateia, e para a gente já encerrar o painel, porque a gente está um pouco adiantado aqui, que trata de agricultura digital, especificamente, e conectividade no campo. A pergunta é do Roque Severghini, secretário de Desenvolvimento Econômico de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A Brascom divulgou recentemente um paper específico sobre medidas de curto prazo bem transformacionais para ampliar a conectividade no campo, né? Eu queria saber, Nilson, do ponto de vista da Telefônica, dessas medidas de ampliar a conectividade em zonas remotas, ou, por exemplo, o campo, né? A gente está falando aí do contexto do uso de sensorização de lavouras e assim por diante, a IoT aí até 2026 só no Brasil pode gerar uma oportunidade de 500 bilhões de reais em valor de negócio. O que a Telefônica, ou quais são ações específicas que a empresa desenvolve, ou quais são ações que deveriam ser destravadas por parte do setor público para viabilizar um campo conectado e rentável para uma agricultura digital? Qualquer empresa hoje que quer se estabelecer nesse novo universo digital que está surgindo tem que estar pensando em IoT, Internet das Coisas. E a Telefônica não é diferente. A Telefônica tem estruturado uma área de negócio, uma área de desenvolvimento e de inovação voltada a isso, utilizando as frequências que estão disponíveis para conexões wireless, para conectar dispositivos. Então, nós temos todo um interesse nessa área, porque o campo, hoje, produz algo em torno de 500 bilhões do PIB brasileiro, e está perdendo algo em torno de 100 bilhões por ano por ineficiência. Com certeza, um campo conectado vai gerar muito mais eficiência e menos perda, tudo isso. Você tem uma agricultura de precisão, medir a quantidade de defensivos, fazer a gestão através de plataformas de software dos seus produtos, dos seus estoques, da sua venda, da sua logística, faz toda a diferença no ambiente competitivo, como a gente está vendo hoje. E, de fato, não dá mais para pensar a agricultura do século XXI como se pensou a agricultura do século XX. Hoje, no campo, se vende um trator que é quase que o bem de capital, que vem todo computadorizado, e, no dia seguinte, o produtor tem que retirar o computador porque não tem conectividade. Então, a Telefônica está muito atenta a isso, e a gente entende que a política de desoneração de IoT, juntada com a política de investimento que vai propiciar com a mudança de legislação, com certeza a gente vai alavancar muito isso num curto período de tempo. Obrigado, Nilson. Para concluir, então, secretário, um último questionamento que, na verdade, se desdobra em dois, aí eu pediria que, se for o mais sucinto possível, eu agradeço. Qual é a visão do Ministério da Ciência e Tecnologia relacionada a 5G, né? Como tem sido visto lá dentro, enfim, quais são as ações previstas em relação a isso, e o Plano Nacional de Data Centers tem um timeline? A gente consegue cravar aí um horizonte em que a gente vai ter, de fato, uma medida específica para incentivar investimentos nessa área? Começando de trás para frente, política pública para data center, a gente quer, pelo menos, ter uma minuta até o final do primeiro semestre, né? Exatamente porque a gente possa discutir internamente, se for o caso, submeter a alguma consulta pública, né, para que a gente possa colocar na rua. Então, temos pressa, né, mas nós não somos sozinhos nesse cenário, né? Temos estados, temos as empresas de energia, então é um negócio que a gente não consegue pilotar sozinho, não consigo soltar um decreto amanhã e resolver o problema. Com relação ao 5G, nossa prioridade hoje é preparar o ambiente para o 5G. Então, a gente tem acompanhado os leilões da Anatel, temos visto ali as questões no que diz respeito aos como que vai ser modelado o leilão, provavelmente vai ser um dos maiores leilões da nossa história, e temos também preparado um documento acerca da estratégia brasileira para o 5G, né? E ali a gente vai colocar desde pesquisa e desenvolvimento, questões de segurança, cybersecurity, proteção de dados, o que é que a gente quer para o Brasil com o 5G. Muitos países têm escolhido áreas prioritárias, né? Se você olha países, por exemplo, como a Alemanha, você vê que eles escolheram a indústria como foco do 5G, né? Alguns outros países vão escolher outras áreas. Nós queremos escolher a nossa área de atuação foco também, para que, em cima disso, outras políticas públicas possam ser apoiadas. Então, por exemplo, quando você fala, vamos concentrar em agricultura, que já é 21% do nosso PIB, vamos, a gente quer estabelecer isso na política, não estou adiantando aqui o que é, estou dando só um exemplo, mas a gente acredita que também no primeiro semestre a gente já deve ter um draft
para submeter aí a consulta pública e obter a colaboração de todos. Obrigado, secretário. Agradeço ao Nilson pela participação. Agradeço a todos a presença.